Você sabia que 40% das hospitalizações pediátricas e mortalidade infantil em países desenvolvidos se deve a doenças genéticas? Pois é um dado bem assustador, mas a novidade que eu tenho para você aqui no Maternidade Hoje, que recebe o apoio da Genomics, é que sim, é possível prevenir doenças genéticas no seu bebê. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz de ter você aqui comigo, estreando aqui um cenário novo, ainda em desenvolvimento, vai ter plaquinhas aqui do YouTube, vai ter quadros, tô começando a preparar meu cenário para receber você na minha casa nova e já começando com um quadro que eu amo, que é a Maternidade Hoje, em que eu trago as principais novidades desse mundo materno, de filhos, de educação, de genética. O que a tecnologia traz pra gente para que mude, para que melhore a nossa maternidade. E todo esse quadro tem o apoio da Genomics Brasil, link aqui na descrição para você conhecer. E através deles que eu vim fazer duas coisas hoje. Além de falar para você sobre a possibilidade de evitar doenças genéticas no seu bebê, como que isso acontece, em que momento isso acontece, e também diagnóstico, tá? Depois que já nasceu, se ele já tem a doença genética, quanto tempo que leva para você ter um diagnóstico seguro, qual é a média, como é que realiza, vou te explicar tudo. E eu também quero te convidar que dia 18 de setembro vai ter o Fórum Ciclo da Vida da Genomics. Vou deixar também o link aqui na descrição e é nesse fórum que você vai ter todas as informações que eu estou te contando de forma detalhada por profissionais gabaritadíssimos, até difícil falar de tão bons que eles são. Então não perde, se inscreve aqui no fórum que vai ser muito legal e eu vou estar lá acompanhando também, porque eu sou apaixonada pelas novidades. Vamos começar aqui do começo, então, sobre as doenças genéticas. O que são elas? São as doenças que o bebê vai herdar do pai ou da mãe ou dos dois juntos, que são as doenças recessivas que muitas vezes eu, uma mulher saudável, com um homem saudável, vamos ter um bebezinho que pode ter uma doença genética, ou seja, eu carregava esse gene, ele também, só que não aparecia na gente, porque a gente tinha um outro gene para compensar, que a gente ganhou do pai e da mãe, lembra? Só que daí passamos pro bebezinho, os dois, esse gene que tem a doença, e o bebê vai manifestar essas doenças, tá? Então essas são as doenças genéticas. E aí você vai me perguntar, Mônica, você falou que vai falar como prevenir, mas e se eu já tenho meu filho? A boa notícia é que a gente já tem um teste do pezinho, que já é um exame que faz uma análise genética de algumas doenças, e agora tem um pezinho ampliado, que tem na Genomics também. Mas como eu já falei de um vídeo só disso, eu vou deixar no card aqui para você, Vou deixar no card aqui para você esse vídeo completo sobre o teste do pezinho, que está sendo ampliado pelo SUS, mas como vai ser em etapas, ele não está nesse momento cobrindo as 14 doenças, tá bom? Mas ele vai evoluindo. Existe agora o teste da Genomics que ainda aumenta mais ainda. Dá uma olhadinha depois, esse vídeo está completinho, tá bom? Agora, se você já tem um bebezinho, você não precisa sair desesperadamente fazendo testes genéticos. É difícil até saber o que procurar nesse bebê. Você precisa saber qual é o gene do pai ou da mãe que pode estar causando isso para você fazer mais detalhado. Então você só vai fazer um exame se houver sintomas. O bebezinho está começando a apresentar os sintomas, ou a criança, já que 70% dos sintomas aparecem mesmo na infância, tá? Começou a apresentar sintomas, aí pode ser importante realizar o teste genético para descobrir o que ele tem. Em países desenvolvidos, a média para diagnosticar acaba sendo de 5 a 7 anos. No Brasil, essa média está muito alta ainda, está 10 anos, exatamente porque não tem o hábito, né? Não tem muitas vezes até o conhecimento dos testes que já estão à nossa disposição para descobrir o que o nosso bebezinho tem. Qual é a grande importância do diagnóstico? Quanto antes diagnostica, melhor vai ser o resultado de um tratamento. Tratamento precoce pode muitas vezes resolver o problema ou não deixar que ele piore. Então é muito importante sim realizar os testes assim que aparecerem alguns sintomas. Então fale com o seu médico e pode convidá-lo também para participar desse evento Ciclo da Vida da Genomics, que também é para profissionais de saúde. E agora indo para a pergunta do vídeo. Mônica, como é que faz para evitar que eu tenha um bebezinho com uma doença genética? Quando a gente faz um check-up, né, eu quero engravidar, meu parceiro também quer, a gente faz um check-up para ver como é que tá a nossa saúde, como é que tá a nossa pressão, nossos hormônios. Só que poucos casais sabem que existem tecnologias, inclusive, para você avaliar um pouco a mais, que seriam os testes genéticos de hereditariedade. Porém,
É importante dizer que nem todo mundo precisa fazer esses testes, tá bom? Mas se forem consanguíneos, né, o casal são primos, são parentes, ou tem histórico na família de doença genética até ter uma terceira geração, é importante que se faça essa análise. Por quê? Porque existe um risco muito aumentado de que o bebezinho venha a ter uma dessas doenças genéticas, tá? Aí você me pergunta, tá, Mônica, eu não sou parente do meu parceiro e não tenho nenhum risco, não tem nenhum histórico na família. Qual a chance da gente ter? Estima-se que 2,6% dos casais que não têm histórico familiar venham a ter um bebezinho com alguma doença genética. Para algumas pessoas, esse número é baixo o suficiente para não realizar esses testes. Para outras pessoas, ele é autossuficiente, tá? Então é importante você conversar com o seu médico, conversar com o seu parceiro, mas o que eu estou aqui fazendo para você é trazendo essa informação, te contando que isso existe, te contando que existe esse recurso. Inclusive, peço até para você compartilhar esse vídeo se você tem alguma conhecida, um conhecido que tem algum desses históricos, porque realmente, se tem um histórico de consanguinidade, ou então, né, isso que eu falo, o parceiro e a parceira são primos, né, são parentes próximos, ou tem histórico na família, esse risco ele aumenta demais. Então, realmente é importante que se utilize dessa ferramenta para evitar um probleminha no bebê no futuro. Fez essa análise, detectou o gene, aí sim é hora de entrar com análise genética de embrião. Ou seja, a gestação tem que vir a acontecer através da fertilização in vitro. Ela não vai ser uma gestação normal, tá bom? Normal que eu falo de acontecer de forma natural. O bebezinho vai crescer normalmente na barriga, mas ela vai ter que acontecer através da fertilização in vitro, vai fazer uma estimulação ovariana nessa mulher, vai retirar aqueles óvulos maduros, vai pegar os espermas do parceiro, vai fecundar, vai deixar desenvolver durante 5 dias, aí vai tirar uma capinha ali da célula para avaliar, e essa capinha da célula vai poder avisar, isso no dia 5 de desenvolvimento, tá? Que daí a gente já chama de blastocisto, porque já virou um amontoado de células. Aí manda para análise genética, e aí eles vão trazer para você se existe. Mônica, eu não tenho esse histórico, mas eu quero fazer. Não tenho também o aconselhamento genético do casal, então eu não sei se eu tenho risco de alguma doença ou não. O que vai acontecer? Essa análise genética, ela vai ver alterações cromossômicas das doenças mais conhecidas, mas para fazer de doenças específicas, aí precisa realmente conversar com o casal e entender quais são as doenças de maior risco, porque são muitas doenças, muitos genes para avaliar, combinado? Inclusive, é possível prevenir tanto abortos quanto falhas na implantação quando faz essa análise genética de embrião. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem, mas como eu disse, sobre algumas doenças tem que ter sim o diagnóstico, né? Conhecer o histórico familiar para que possa procurar, mas as alterações cromossômicas todas elas são avaliadas sim durante uma análise genética de embrião. Dito isso, a gente já passou pela fase ali da implantação, vamos supor que você teve uma gestação que aconteceu de forma natural e aí fez um exame e descobriu, por exemplo, que tem um risco aumentado para síndrome de Down. Ou se não, você antes de realizar o ultrassom, a partir de 10 semanas de gravidez, você já pode realizar um exame conhecido como NIPT, que é um exame genético de triagem pré-natal, ou seja, antes de nascer, mas já existe um embriãozinho ali. Inclusive, o NIPT da Genomics, que chama NACE, ele tem 99% de eficácia no diagnóstico de síndrome de Down. É importante você saber dessa informação também. Ao realizar o NIPT com 10 semanas, você fica sabendo se o seu bebezinho tem alguma alteração cromossômica. Se for confirmada, aí vai ter que fazer um teste invasivo. Esse é não invasivo, é através do sangue da mãe, tá bom? Aí sim você tem que fazer um outro teste. Mas se esse teste der ok, fica tranquila, inclusive para os próximos ultrassons, e também já fica sabendo do sexo do bebê, que é a vantagem de 9 a cada 10 mamães. Eu diria 99 a cada 100, então. E como eu tenho passado bastante estatística para você nesse vídeo, aí vai mais uma. Sabia que 72% das doenças raras, elas têm origem genética? O que eu quero dizer para você com tudo isso é para mostrar que sim, existem ferramentas, instrumentos e tecnologia para poder investigar tudo isso e para prevenir também as doenças. Se por um acaso você já tem um bebezinho, já está apresentando alguns tipos de sintomas que você pode suspeitar ou não de uma doença, não esquece de procurar o médico, levar para poder fazer o diagnóstico e, se for necessário, fazer o exame genético. Não é um exame que precisa ser feito a todo momento. Realmente essas doenças são raras, como o próprio nome diz. Mas a gente não pode descartar que elas existem
e é importante que você conheça, porque a informação é sempre a sua melhor amiga. E eu vou fechar esse vídeo convidando você novamente para participar do Fórum Ciclo da Vida da Genomics. Clica aqui ó, na descrição do vídeo, tá? Desce um pouquinho ali, eu vou deixar um link para você. E você também pode seguir a Genomics aqui no YouTube ou lá no Instagram, @genomicsbrasil, para você ter mais informações, não só sobre essas informações do Fórum do Ciclo da Vida, como muitas outras que envolvem a nossa saúde e a saúde dos nossos bebezinhos. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir para mim. Eu te vejo no próximo vídeo.